Fala moçada, como vocês estão? Tudo bem? Bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso quarto encontro, tá? Na aula de Direitos Humanos, ligado à Organização dos Estados Americanos, a OEA. Bem, o que é a OEA, pessoal? A OEA nada mais é do que um órgão central, tá? Do Sistema Interamericano dos Direitos Humanos e foi estabelecido, né, pela Carta da OEA em 1948, ou seja, uma carta muito antiga. Foi feita após a Segunda Guerra Mundial, junto com o nascimento da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, né? Ao qual essa carta é o quê? Determina os propósitos e princípios. Tá, depois daquele caos, né, da Segunda Guerra Mundial, digamos que o mundo resolveu se unir, né, quanto à questão da paz e dos direitos, né, da pessoa humana e tentar organizar, né, o caos que havia acontecido, né, na Alemanha de Hitler, ao qual, né, determinou, né, o que atualmente, até os dias de hoje, a OEA, ela abrange todos os países das Américas, tá bom? Seja ele no América do Sul, na América Central, Caribe, do Norte, tá? Só com exceção da Guiana Francesa, que é um exclave da França, que já não pega mais os princípios da OEA e se integra o Sistema Europeu de Direitos Humanos. Porque nada mais, nada menos, né? Para quem não sabe, a Guiana Francesa é como se fosse um estado francês, não é um país independente. E digamos que a gente tem uma fronteira com a Europa, e essa fronteira é com a Guiana Francesa, que faz parte da França, tá? Beleza. Então, é uma organização, tá, internacional que visa o quê? Promover a paz, a segurança e o desenvolvimento nos países do continente americano, somente nos países do continente americano. É como se fosse uma ONU, né, versão americanizada, né? Então, a organização é uma organização internacional que visa promover o quê? Guarde essa palavra, promover a paz, a segurança e o desenvolvimento nos países do continente americano. Essa é a palavra-chave do preâmbulo da OEA, beleza? E quais são os países, tá, que integraram essa carta? São um total de 30 países, né? Se vocês verem aqui abaixo, né? Vocês veem aqui a bandeira da OEA, né? Dentro aqui tem esse símbolo que é escrito Organização dos Estados Americanos. Aqui dentro aqui tem todos os países, as bandeiras de todos os países aqui. E abrange 30 países, né? Aqui vocês estão vendo aqui em ordem alfabética os países que integram a esse tratado. E o Brasil está aqui embaixo, já faz parte da OEA desde a sua criação, em 1948. A carta da OEA, nada mais nada menos, é que para nós, versão BR, é o decreto número 544, tá? De 1952. Aqui a gente já tem o nosso preâmbulo, né? O que diz respeito ao preâmbulo da Carta da OEA, que diz o quê, né? Em nome de seus povos, os estados representados na Conferência Internacional Interamericana, convencido dos que a missão histórica da América é oferecer ao homem uma terra de liberdade e um ambiente favorável ao desenvolvimento de sua personalidade e a realização de suas justas aspirações, tá? Consciente de que esta missão já inspirou numerosos convênios e acordos cuja virtude essencial se origina do seu desejo de conviver em paz e promover, mediante sua mútua compreensão e seu respeito pela soberania de cada um, o melhoramento de todos na independência, na igualdade e no direito. Então vocês veem que já fala um pouco mais parecido com a Carta da ONU, né? Que vai sempre dizer sobre a questão humana, né, como o foco central, né, desse tratado, tá? Certos de que o verdadeiro sentido da solidariedade americana e da boa vizinhança não pode ser outro senão o de consolidar neste continente, dentro do quadro das instituições democráticas, um regime de liberdade individual e de justiça social fundado no respeito dos direitos essenciais do homem. Ou seja, né, praticamente esse preâmbulo ele vai sempre destacar a parte como o respeito à soberania dos estados vizinhos, né? A solidariedade e a boa vizinhança, entendeu? O respeito pela soberania e também o respeito mútuo, né? Pela pessoa humana, tá bom? Praticamente é direitos humanos purinho que se diz aqui. Logo mais abaixo, né, como eu disse, né, a carta, né, esta carta, ela traz já no seu preâmbulo diversos
direitos humanos, destacando a importância de manter o verdadeiro sentido, né, da solidariedade americana e da boa vizinhança, né, que tem o objetivo sempre de consolidar um regime de liberdade individual e de justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do homem, tá? E a partir de então, vocês vão ver que na carta original da OEA, se você puxar lá no site do Planalto, são um total de quase 200 artigos. Mas, porra, isso não vai cair na nossa prova. Porra, tu não vai decorar 200 artigos, até mesmo porque não vai dar tempo. Então, na nossa aula de hoje, eu vou ensinar vocês como a minerar os temas que podem mais cair na sua prova, tá? E eu enxuguei esse artigo para você, esse artigo não, né? Essa carta para vocês e eu somente peguei o compilado das partes que tem mais alta chance de ser cobradas em prova. Então, cada detalhe que está escrito aqui é de suma importância que os senhores se atentem, porque é melhor você decorar 30 artigos do que 200 artigos, né? Então, um dos primeiros, a gente vai falar agora dos propósitos da Organização dos Estados Americanos. O que, que vem dos propósitos, tá? Os propósitos, eles se remetem aos objetivos da OEA. Você verá o que mais adiante que ela trata de garantir a paz, de solucionar as controvérsias de forma pacífica e de promover os direitos da segunda dimensão, entre outros. Pô, o que, que é direitos da segunda dimensão? A gente não teve aula ainda na nossa parte de direito constitucional a respeito desse tema. Você vai ver mais à frente. Eu não vou dizer nada agora porque não vai fazer muito sentido para você. Assim, você não vai conseguir ter, digamos assim, um foco total, né, que é o objetivo principal, entender essa carta, tá bom? O que a gente pode guardar aqui é que eles promovem direitos de segunda geração. Ponto. Beleza? Já os princípios, tá? Constitui a orientação geral da conduta do órgão, tá? Dito de outro modo como que os princípios eles envolvem os meios, né, que serão empregados para atingir os propósitos almejados, tá? Por exemplo, são considerados os princípios da OEA, como por exemplo a boa-fé e a solidariedade das nações. Vocês vão ver que isso é muito parecido com o artigo 4 da Constituição Federal, né? Se você puxar lá o artigo 4 da Constituição Federal, é muito parecido quanto à carta da OEA, porque uma tem que estar entrelada à outra, entendeu? Que são propósitos de tratados internacionais, em que eles têm que estar entrelaçados à nossa Constituição Federal. Então, beleza? Então a gente vai começar a partir de agora os pontos mais importantes. É necessário que vocês tenham bastante atenção. Então, o nosso primeiro tema vai ser falando sobre os propósitos dessa carta. Quais são os propósitos da OEA? Eles ali estão contidos no artigo 2 desta carta, tá? Está contidos na carta, tá? Do decreto 30.544 de 52. Quais são eles? Primeiro, garantir a paz e a segurança, beleza? Dois, promover a democracia representativa, respeitando o princípio da não intervenção, ou seja, um Estado, ou seja, um país, né, não pode intervir em assuntos de outro, tá bom? Cada um tem a sua livre inobservância, tá? Cada um tem a sua é, auto-independência. Três, prevenir e solucionar pacificamente tá, as controvérsias, seja elas políticas, jurídicas ou econômicas, entre os membros. Uh, quatro, organizar ações solidárias em caso de violação dos direitos humanos, tá? Quinto, promover o desenvolvimento dos direitos de segunda dimensão. Quais são os direitos? Sejam eles sociais, econômicos e culturais. Sétimo, erradicar a pobreza. Olha aí, ó, lembra lá do artigo 3? Construir, garantir, erradicar e promover. Olha aí, erradicar a pobreza também é um dos preceitos da OEA. E reduzir o poder bélico dos membros. Aqui embaixo você vai ver aqui, né? Eu já tinha colocado que mais chegadinho para vocês decorarem os princípios que seria a parte dos propósitos. Não se confundir com o artigo 3 que fala dos princípios. Quando se trata dos princípios do artigo 2 é os propósitos, tá bom? Tanto é que essa palavra propósitos que eu botei aqui, ela não está explicitamente lá no texto original da OEA. Está escrito apenas princípios. Então, só botei aqui para se basear e diferenciar o artigo 3 do 2, que são diferentes. Então, vou ler aqui, tá? Como se fosse o Ctrl+C, Ctrl+V do que eu falei ali agora há pouco, tá bom? Para realizar os princípios, ou seja, propósitos em que se baseia, e para garantir e para cumprir as suas obrigações regionais,
De acordo com a Carta das Nações Unidas, a Organização dos Estados Americanos estabelece como propósitos essenciais. Olha aqui, ó, os propósitos essenciais seguintes, beleza? Olha o nome já aqui, tá? Primeiro, propósito: garantir a paz e a segurança continentais. B. Promover, consolidar a democracia representativa, respeitando o princípio da não intervenção. C. Prevenir as possíveis causas de dificuldades e assegurar a solução pacífica das controvérsias que surjam entre seus membros. 4. Letra D, né? Organizar a ação solidária destes em caso de agressão. E. Procurar a solução dos problemas políticos, jurídicos e econômicos que surgem entre os Estados-membros. F. Promover, por meio de ação cooperativa, o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Letra G. Erradicar a pobreza crítica e que constitui um obstáculo ao pleno desenvolvimento democrático dos povos do hemisfério. E H, né, que é alcançar a efetiva limitação de armamentos convencionais, que permita dedicar a maior soma de recursos ao desenvolvimento econômico e social dos Estados-membros. Beleza? A gente falou agora dos propósitos. Não confunda propósitos com princípios. Os princípios também podem ser muito importantes que caia na sua prova. E eles estão inclusos ali no artigo 3 da Carta da OEA. Quais são os princípios? Os princípios, né, são, cara, palavras-chave. É só você guardar as palavras-chave. Eu destaquei elas para você, né, de cada artigo e deixei elas em destaque. E depois coloquei o artigo mais abaixo para que você possa encontrar ela de um texto mais, né, elaborado e também de acordo com o que está escrito. Quais são os princípios da OEA? Normas internacionais constituem regras de conduta que devem ser observadas entre os Estados. Segunda palavra-chave: respeito à personalidade, soberania e à independência dos Estados. Terceiro, boa-fé nas relações interestatais. Quarto, solidariedade. Quinto, eliminação da pobreza crítica. Sexto, consolidação da democracia representativa. Sexto, repulsa para a guerra de agressão. Sétimo, agressão a um membro da OEA constitui agressão a todos os demais integrantes. Essa parte aqui, ó, guardem. Guardem porque ela é uma das partes mais importantes da carta. Que digamos que a OTAN é meio que. Não sei quem copiou o outro, né? Não sei quem é quem que copiou o outro. Mas na OTAN se trata do artigo 5, né? Que uma agressão a um membro da OTAN é uma agressão a todos os demais integrantes. Foi que a mesma coisa constituiu a OEA pelo artigo 28, que a gente vai ver mais à frente. Solução pacífica dos conflitos, isso aqui é a parte que temos também no artigo 4 da nossa Constituição. A justiça e a segurança sociais como base para a paz, cooperação econômica, proclamação de direitos fundamentais e não discriminação, e a orientação para a justiça, a liberdade e a paz. Essas são as partes mais importantes do artigo 3, beleza? Logo mais à frente, se vocês forem ler, estão todos aqui constituídos no nosso artigo, tá bom? A Carta da OEA, tá, ao longo do seu texto, ela abrange tanto os direitos, tá, de primeira dimensão, que é os direitos civis e políticos, como os direitos de segunda dimensão, que a gente acabou de falar. São os direitos sociais, econômicos e culturais, tá? Para assegurar essa gama de direitos, tá, o próprio texto ele prevê o quê? Inúmeros deveres impingidos ali, tá, a todas as pessoas. O que se percebe é que a Carta da OEA impede a observância, tá? Ela, a observância de direitos e deveres para as pessoas que integram os Estados-membros da organização, tá? Ela demonstra, tá? Entre vários, né, direitos e deveres ali. Então, é interessante que os senhores decorem também o artigo 6 e a parte dos deveres. Não somente ali os propósitos e os princípios, mas os deveres se faz muito importante para que os senhores decorem. Não está contido, tá, na carta da OEA, mas ele já foi cobrado muito em prova. Então é necessário que os senhores guardem essas palavras-chave que são os deveres dos Estados-membros da OEA. Quais são os deveres?
o dever de convivência, de respeito à personalidade individual, o dever dos pais de assistenciar filhos, o dever de, ao menos, possuir instrução primária, dever de votar, dever de observar as leis, dever de prestar serviços civis e militares, dever de cooperar conjuntamente com o Estado e com a coletividade na assistência e previdência sociais, dever de pagar impostos para a manutenção dos serviços públicos, dever de trabalhar e dever de não interferir na política dos Estados estrangeiros fora das permissões legais internamente previstas. Esses são os deveres, tá, da Carta. Membros da OEA, tá bom? Aqui, a partir do artigo 6 ao artigo 9, nós vamos falar sobre como um país pode se tornar membro desta organização, tá? Isso aqui vai estar contido no artigo 6º, tá? E no artigo 9 vai falar quando um Estado, né, um Estado federal, seria o país, né, ele é impedido de continuar na Carta. Então, a gente vai destacar dois artigos que ligam o artigo 6 ao artigo 9, que são apenas o 6 e o 9 em si. O 7 e 8, ele não fala muito a respeito desses dois assuntos, tá? O artigo 6 diz o seguinte: qualquer Estado membro, tá? Qualquer Estado, né, americano, independente que queira ser membro da organização, tá? Ele deve se manifestar mediante uma nota dirigida para quem? Ao secretário-geral, tá? Então ele tem que pedir por escrito ao secretário-geral a intenção de querer entrar no grupo, tá bom? Na qual seja consignado, tá? Está disposto a assinar e ratificar a carta da organização, bem como aceitar todas as obrigações inerentes à condição de membro, em especial as referentes à segurança coletiva. Beleza? Então, é o que eu acabei de dizer, né? A Carta da OEA foi constituída em 1948 por 21 países, entre eles o Brasil. Posteriormente, tá, 14 outros países aderiram à Carta. Eles começaram com 21 e hoje, né, se tornou, né, no total de 35 países, como possibilita o artigo 6. Para tanto, esses países tiveram que apresentar manifestação, né, escrita junto ao secretário-geral, registrando a pretensão de assinar e ratificar a carta e, em decorrência disso, o dever de assumir os deveres e as obrigações ditas no documento. Beleza? Já no artigo 9º, né, a condição de membro da OEA, né, ele poderá ser suspensa, ou seja, o cara poderá perder, né, o Estado poderá perder essa condição de ser membro em caso de deposição do regime democrático por governos ditatoriais, como que aconteceu, por exemplo, na Venezuela recentemente, né, com o ditador de Nicolás Maduro, né, fazendo parte aí da forma ditatorial, né, e trazendo, né, miséria ao país, aí, catástrofes. Então, fez o quê? Fez com que a OEA retirasse o status de cooperador da organização, né, a Venezuela. Assim como aconteceu também, né, na época ali em 1962 com Cuba, né, em que o Fidel Castro decidiu se unir, né, como membro originário da OEA. Ele acabou suspendendo esse direito devido ao alinhamento político com a União Soviética na época, né? Essa suspensão, contudo, ela foi interrompida em 1992, de modo que, todo modo, a suspensão de determinado membro, ele deve ser o quê? Considerada medida excepcional, apenas quando as tentativas diplomáticas não forem suficientes para evitar o ingresso no país em um sistema de governo de exceção. Então, o que aconteceu? Antes do cara ser deposto, ele vai ter que pelar para poder conseguir essa exclusão, né? Vamos supor que houve um governo ditatorial ali e o ditador não quer sair do poder. É normal do ditador. O que aconteceu? Opa, então você não pode estar no nosso grupo, porque o artigo 9 diz que em regime de deposição democrático, né, de governos ditatoriais, não se pode haver um país nessa condição. Então você vai ser excluso. Então, aí acaba, né, sendo excluso. É o que diz aqui no nosso artigo 9º, né? Aqui não somente esse preceito que a gente acabou de destacar, mas tem outros também que podem fazer com que o Estado possa ser excluído, tá, da organização. E é o que a gente vai ler aqui.
Um Estado membro da organização, cujo governo democraticamente constituído seja deposto pela força, poderá ser suspenso, guardem isso, tá? O artigo 9 é muito importante, suspenso do exercício do direito de participação nas sessões da Assembleia Geral, da reunião de consulta, dos conselhos da organização e das conferências especializadas, bem como das comissões, grupos de trabalho e demais órgãos que tenham sido criados. Então, quais são as situações? Linha A faculdade de suspensão somente será exercida quando tenham sido infrutíferas as gestões diplomáticas que a organização houver empreendido a fim de propiciar o restabelecimento da democracia representativa no Estado membro afetado. Linha B. A decisão sobre a suspensão deverá ser adotada em um período extraordinário de sessões da Assembleia Geral pelo voto afirmativo de 2/3 dos Estados-membros. Ou seja, quando acontece essa situação, né, vai haver uma votação entre os outros estados e vai, é, digamos assim, votar se vai haver a exclusão de tal estado ou não. Geralmente, ali, pela maioria de 2/3 dos membros, pelo menos, já é considerado como excluso. Bom, a suspensão entrará em vigor imediatamente após a sua aprovação pela Assembleia Geral. Líder D. Não obstante a medida da suspensão, a organização procurará empreender, tá, novas gestões diplomáticas destinadas a coadjuvar o restabelecimento da democracia representativa no Estado membro afetado. Linha E, né? O membro que tiver sido objeto de suspensão deverá continuar observando o cumprimento das obrigações com a organização. Ou seja, mesmo que o país tenha sido suspenso da carta, ele mesmo assim deverá cumprir com ela. Claro que não vai cumprir, né? Mas, teoricamente, né, a carta, né, obriga com que o Estado membro cumpra com os requisitos, por mais que tenha sido suspenso. A Assembleia Geral poderá levantar a suspensão mediante decisão adotada com a aprovação de 2/3 dos Estados-membros. E a linha G, né? As atribuições a que se refere este artigo se exercerão de conformidade com a presente carta, né? Ou seja, no artigo 9º, né, mostra todo o processo, né, seletivo a qual vai fazer com que o Estado-membro, né, seja suspenso ou não, né, da carta. Logo mais abaixo, né, a gente vai falar aqui entre o artigo 10 ao artigo 22, né, sobre os direitos e deveres, tá, dos Estados-membros. A Carta da OEA, tá, ela não é um documento cuja finalidade é proclamar direitos humanos assegurados no sistema, tá? Ela se trata de um documento que tem o objetivo principal de instituir, tá, a organização. Como sabemos, né, os documentos enunciadores de direitos mais relevantes do sistema interamericano de direitos humanos é o Pacto de São José da Costa Rica, né, que a gente vai falar mais à frente na próxima aula, que é nada mais a chamada Carta Interamericana de Direitos Humanos. E também o Protocolo de São Salvador, que é o protocolo de adicional, né, para a Carta Interamericana. Portanto, então, os direitos e deveres aqui referidos envolvem a atuação dos Estados-membros, tá? Em síntese, podemos destacar alguns desses direitos e deveres, como, por exemplo, é o que está escrito no artigo 10, tá bom? A gente destacou ali, né? Igualdade de direitos e deveres entre os Estados-membros da OEA, que, pela simples existência jurídica, como pessoas internacionais, gera capacidade de exercê-los. O artigo 11, que é o dever de respeitar os direitos dos demais estados. O artigo 12, que fala sobre a vedação e a restrição dos direitos fundamentais dos estados, como também o artigo 15, que fala sobre a autodeterminação dos estados-membros. O 17, que fala também sobre a liberdade cultural, política e econômica, o princípio da não intervenção, a qual vai estar instituído os artigos 19, 20 e 21, e a não utilização da força, exceto em legítima defesa. Mas como assim a não utilização da força? Lembra que a gente falou que uma das partes dos direitos não, dos princípios do Tratado da OEA era a diminuição de armas convencionais dos países? Então,
vai diminuir. Porém, o país não vai deixar de ter as suas armas, o seu exército. Mas ele não vai usar em fins de expansionismo, em fins de, né, guerra agressiva. Não, ele vai se usar, né, o seu exército somente para legítima defesa, tá? A não utilização de força nesse princípio, tá? Exceto se for mente para legítima defesa. Se houver, sei lá, um estado de fora agressor querendo invadir um desses Estados-membros, é como se fosse uma agressão a todos os Estados-membros, como a gente acabou de dizer, tá? Aqui logo mais abaixo, né, a gente colocou aqui tudo certinho, dito, né, o que está escrito na própria carta, que vai do artigo 10 ao artigo 22 a respeito disso. Ressalto que seja interessante que os senhores deixam destacados o artigo 22, tá? Os Estados americanos se comprometem em suas relações internacionais a não recorrer ao uso da força, exceto em caso de legítima defesa, em conformidade com os tratados vigentes, tá bom? Mas leia todo ele, tá? Do 10 ao 22, pois é muito importante, tá? Pode cair na sua prova. E aqui no artigo 25 vamos falar da solução pacífica das controvérsias, ou a solução pacífica dos conflitos, tá bom? Em que decorre nos direitos acima, né, do artigo 25, já ditos. A carta prevê o quê? Expressamente o dispositivo que incita a solução de conflitos de forma pacífica, tá? Entre os instrumentos que poderão ser utilizados nessa carta é o quê? Os bons ofícios, a mediação, isso aqui o Brasil é especialista, né? A investigação em conciliação, o processo judicial, a arbitragem ou a negociação direta. Então, do 1 ao 6 aqui, né, que a gente acabou de dizer destacado, vai se tratar o que está escrito no artigo 25, tá bom? Aqui, ó, serão processos pacíficos, a negociação direta, os bons ofícios, a mediação, a investigação e conciliação, o processo judicial, a arbitragem e os que especialmente combinados, tá? Em qualquer momento pelas partes, tá bom? Ou seja, o que a gente deve achar relevante é que a previsão é de que qualquer ato de agressão contra a integridade, né, a gente pode haver essas formas de solução, desculpa, pacífica de conflitos. E aqui a própria carta mostra ali quais são as formas de solução, beleza? E como a gente acabamos de falar sobre as formas de conciliação, agora vamos falar sobre as formas de segurança coletiva, que é o pacto coletivo entre os órgãos. Então, é o que a gente acabou de dizer agora, né, de um Estado-membro, né, sendo agredido, os demais membros também podem se considerar agredidos. Então, um ataque ao membro é como se fosse um ataque a todos os outros, né? Lembra? Então, a gente vai falar agora sobre a segurança coletiva, de que trata o artigo 28. É muito importante que guarde esse artigo, pois ela pode cair na sua prova. Qualquer agressão, tá, contra a integridade ou inviolabilidade de algum desses Estados-membros da OEA, que possa afetar a sua soberania ou a inviolabilidade será considerado como um ato de agressão contra todos os outros. É como se fosse a OTAN, né, como eu disse. O artigo 28 diz isso, né? Toda agressão de um Estado contra a integridade ou inviolabilidade do território ou contra a soberania ou a independência política de um Estado americano será considerada como um ato de agressão contra todos os outros Estados americanos. Beleza? E o artigo 29 também se trata desse tema. Se a inviolabilidade ou a integridade do território, ou a soberania, independência política de qualquer Estado americano forem atingidas por um ataque armado, ou por uma agressão que não seja ataque armado também, ou por um conflito extracontinental, ou por um conflito entre dois ou mais Estados americanos, ou por qualquer outro formado ou situação que possa pôr em perigo a paz da América, os Estados-membros em obediência aos princípios da solidariedade continental ou da legítima defesa coletiva, aplicarão as medidas e processos estabelecidos nos tratados especiais existentes sobre a, a matéria. Beleza, pessoal? Essa parte de segurança coletiva pode muito bem cair na sua prova. Na verdade, todo esse compilado. Vocês viram que foram nem 30 artigos, foram 29 de 200. Então, eu enxuguei o máximo essa carta, né, mostrando para você os pontos mais importantes que podem cair na sua prova. Não se preocupe em querer se agarrar na carta em si.
pois ela é muito grande. Então, se agarre no que está aqui na aula de hoje, que eu tenho certeza que vai ser o néctar da sua prova. O que tiver que cobrar vai cair nisso aqui, nessa linha. Então, foque somente nela. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Né? Fechamos hoje a aula de humanos ligada à Organização dos Estados Americanos. Na próxima aula, falaremos sobre a Convenção Interamericana, tá? Para a gente dar continuidade aos órgãos formadores, tá? Pacíficos. E te vejo na próxima aula, tá, pessoal? Tamo junto. Bons estudos. Fiquem todos com Deus. Valeu.